E aí, E aí, Frank? bom demais? Beleza, e você, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Então tá bom. Tá em Moçada, Brasília? boa noite. Não, não, eu tô em Minas. Tô em Minas, né? Eu tive um probleminha, eu tive que vir pra cá. Ah, tá. Mas aí eu devo ficar aqui até até agosto. Em agosto eu volto. Nessa pandemia, né, Frank? Não tem. Velho, o mundo tá parado, ou seja, qualquer lugar que você tiver tá no mesmo jeito. Não faz diferença onde esteja no mundo, né? Exatamente. Então, aí você fala assim: vou aproveitar para ficar aqui, Tá certo. tá? Moçada, vai clicando no aviãozinho aí embaixo e vai direcionando, né? Vai convidando essa para live a galera que tem interesse, beleza? Eu tô vendo que entrou um bocado de gente conhecida aí que mexe com corrida. Um dos ícones, né? O Nicolas, que é um cara que eu admiro demais. Eu até te passei o contato dele, Frank, para corrida e tal. É um cara que é um monstro, cara, na corrida. Então, muito, muito bom, né, de estar vendo essa galera entrando e estar prestigiando aí a nossa live. Ah, legal, legal. Pois é. E moçada, vou começar, claro, agradecendo, né? E agradecer ao Frank por ter aceitado o convite em participar dessa live aí comigo. O bicho que não é porque é meu primo, não, né? Vocês viram lá que é Magalhães e Magalhães, claro, é meu primo. Mas não é porque é meu primo que é esse monstro, não, porque o cara é mesmo um fera, tanto na parte estatística, que é brutal, e também na corrida, né? Que é um monstro. Eu falo que o Frank é uma mitocôndria de tênis, cara, porque não é possível. Mas é isso. Sou Então, só moçada, esforçado, viu, Bruno? eu vou deixar o Frank se apresentar aí para quem não o conhece, né? E vai clicando, moçada, no aviãozinho e chamando para a live aí. Eu vou deixar o título da live nos comentários e vou fixar. Beleza? Aí, Frank, enquanto isso, você vai se apresentando aí para a galera. Beleza. Bom, me apresentar qual parte, viu, ô Bruno? Cara, É, fala para eles, né? Claro, da sua formação, da sua legal. atuação e conta para eles um pouquinho como que você iniciou Tá bom, beleza. nesse universo da corrida de rua. Legal, legal, legal. Bom, eu fiz dois cursos superior, fiz estatística, depois eu fiz administração, e aí depois eu fiz um MBA em finanças, um mestrado em estatística e um doutorado em estatística, né? Terminei o doutorado em 2012. E trajetória profissional, eu fui oficial do Exército durante 8 anos, depois eu fui para a vida acadêmica, fui ser coordenador de curso em algumas instituições, professor de graduação, pós-graduação, mestrado, né? Então, atualmente eu estou no IBMEC, eu sou coordenador da pós-graduação no IBMEC, sou professor na graduação e na pós, e fiz concurso na UFMG em 2013 para 14 e também sou professor lá na UFMG, né? Meu campo de atuação sempre é transitando em métodos quantitativos aplicados ao mercado financeiro, mais especificamente, é o que eu gosto, né? Bom, eu sempre amei a atividade física, eu não fui para educação física por causa de biologia, viu, Bruno? Não, Eu não e a sei como gente, você e a está gente. hoje. E você lembra que a gente estava conversando disso a época? Eu te É, liguei, você estava correndo, cara. Falou assim, Bruno, o que que é, você acha? exatamente. Cara, é assim, eu não, é sério, assim, eu sempre fui um apaixonado por atividade física, por esporte, todos os esportes. Sempre gostei, sempre pratiquei, sempre tive muita habilidade, né, atlética. Joguei nas categorias de base, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético. Chegou um determinado momento que eu tinha que optar, né? Tinha que, na Uhum. época, largar os estudos durante o dia para estudar à noite, para me dedicar ao treino, na época no Cruzeiro ou desistir daquilo, né? E eu acho que foi o único projeto na minha vida que eu desisti. É por isso que a palavra de desistência ela não faz depois disso nunca mais parte da minha vida, porque
é ruim você olhar para trás e falar assim, olha, eu não tentei, né? Eu larguei para lá. Sim. Mas depois a gente pode contar sobre isso. Então, assim, aí eu fui trabalhar, estudar, sempre trabalhei, estudei muito, né? 3 turnos para fazer 2 graduações, especialização, mestrado e doutorado, e trabalhando concomitantemente, né? Tive filhos muito jovens, assumi responsabilidade de família muito jovem, né? E isso me gerou alguns problemas, porque depois na vida adulta, estudando e trabalhando, a atividade física ela ficou de lado durante um bom tempo, né? E isso, sobretudo no período do doutorado, me produziu alguns efeitos colaterais graves, né? Você sabe, né? Você é Sim. da área. Você tem uma vida atlética muito intensa e para completamente, e aí os seus prazeres passam a estar na mesa, né? É, e, Sim. e aí ferra tudo, cara. Moral da história, eu terminando o doutorado em 2012, eu estava com mais de 100 quilos e eu passei a ter um problema, eu sou professor, eu passei a ter um problema nas cordas vocais e comecei a ficar rouco, perder a voz, e aí eu fui investigar, eu tinha muito refluxo, eu fui investigar. E o Uhum. problema das cordas vocais era decorrente do refluxo, e o refluxo era decorrente do excesso de peso, da vida sedentária que eu estava vivendo naquela oportunidade, né? Isso foi no final de 2012, foi um período emblemático para mim, importante na minha vida, porque eu apresentei minha tese de doutorado, você está fazendo doutorado, você sabe, né, que a vida do doutorando Sim. fica triste, né? É uma vida muito feliz depois que termina, viu, Bruno? Né? Uma realização intelectual, enfim, a gente muda de patamar, mas é um período de muito sacrifício, e no meu caso, eu trabalhava, né? Eu era pró-reitor numa universidade, lecionava na graduação pós, era coordenador de curso e fazendo doutorado. Então, gerou esses problemas de saúde. Eu concluí o doutorado dia 20 de dezembro de 2012. Perdi meu pai dia 27 de dezembro de 2012, Nossa. né, com câncer. E eu me deparei com aquela situação, com um problema sério de saúde. Na época, o médico me disse que eu tinha que mudar meu estilo de vida, porque aquilo não era sustentável. Né, perdendo meu pai, tendo filhos e responsabilidade, né, com a família, aquilo me fez pensar e me fez colocar um tênis, um short e começar a correr dia 1º de dezembro de 2013. A Sim. mudança, né, foi ali. Não que a atividade física não fosse algo que eu tivesse prazer de fazer a vida inteira, mas eu passei um período de desequilíbrio porque a vida profissional e a vida intelectual me exigia muito mais e eu não tinha tempo, né? Uhum. E, bom, comecei a correr em 2013, porque a corrida, porque não depende de ninguém, né? Jogar tênis depende de um cara do outro lado, jogar peteca depende de um cara do outro lado, né? Eu já joguei esses esportes todos, mas todos dependem de alguém. E a corrida não, a corrida só depende da sua disciplina, só depende da sua vontade, né? É um esporte, eu diria que no início, extremamente democrático, porque qualquer um pode fazer, né? Uhum. E assim foi. Bom, tomei gosto e eu sempre fui muito determinado com as coisas. Eu sempre gostei de colocar um determinado desafio, uma determinada meta para conseguir atingir, até para me motivar, né, em buscar coisas. Em 2013 foram assim, né, poucos números rapidamente aqui. Eu comecei a correr dia 1º de dezembro, com um mês eu já tinha corrido 10 quilômetros, com 3 meses eu fui para a França apresentar um trabalho num congresso, eu corri minha primeira meia maratona. Eu me lembro que eu saí do hotel para correr, era um treino, saí para correr, estava frio pra caramba, né? E a temperatura e a umidade impactam demais na sua percepção de Sim. cansaço. Né? Foi a primeira vez que eu corri numa temperatura super amena ali, estava na casa de uns 5, 10 graus. Eu não me senti cansado, eu nunca tinha corrido mais de 13, 14 quilômetros na época. E eu sei que naquele dia eu fiz 21 quilômetros. Foi minha. Não, eu fui. Até então você estava sem acompanhamento. Nessa Nenhum, época eu nenhum. não te acompanhava, você Nada, também não estava nem na corrida com nada. ninguém, né? Nada. Já naquela época, já tinha muitos aplicativos que te permitia ter um acompanhamento. É um plano de treinamento meio que genérico, Sim. né? É só Estados para não Unidos... falar que é o João da corrida, né? Para falar que tá seguindo Exatamente. alguma coisa. E aí, cara, eu instalei o aplicativo da Nike e da Runkeeper. Né? E lá tinha alguns treinos, né, planejados para até fazer 10 quilômetros, fazer 21 quilômetros, e eu fui usando aquilo, tá?
Isso foi, cara, até o meio do ano. Eu me lembro que junho para julho já estava na minha cabeça de correr uma maratona antes de 12 meses. Eu me programei para fazer a maratona em 2013, né? Antes de um ano de corrida na Argentina, em Buenos Aires. E eu me lembro que um amigo meu, o Renato, que trabalha comigo lá no IBMEC, coordenador da engenharia, ele é amigo do Heleno Fortes, da HF, e falou assim, Sim. não, vamos lá na HF, vamos conversar para você ter uma assessoria, para você ser orientado e tal. E eu me lembro que eu tinha dado uma volta na Lagoa da Pampulha e fui lá, né, no ponto de encontro da HF, eu me lembro que eu conversei com o Geórgio. Eu não sabia que eu tinha dado a volta na Lagoa. Eu comecei a conversar com ele e aí ele falou assim, você começou a correr? Sim, comecei a correr em janeiro. E ele falou assim, não, então entra na HF, que a gente vai preparar você para fazer uma prova de 5 quilômetros esse ano, no ano que vem a gente vai te preparar para uma prova de 10. Eu falei, não, mas eu quero correr uma maratona. Ele falou assim, não, mas a gente vai te preparar, daqui uns 2, 3 anos você faz. Cara, eu fui embora e eu entendo, né? A profissão de vocês é assumir um risco muito grande, né? De alguém que está começando aquilo ali, né? Eu me lembro que eu fui embora para casa, se você quer saber, eu vou ser orientado por um aplicativo até correr a maratona, né? Para não atribuir, né, a um profissional dessa área a responsabilidade de treinar um maluco, né? Um inconsequente, um irresponsável. O Nicolas tá rindo. Eu tô lembrando. O Homem de Ferro, o Tony Stark, quando ele pega a roupa, ele já quer voar. Aí ele fala assim, antes da gente andar, tem vezes que a gente antes de andar tem que correr, né, cara? Que porra é essa, cara? Desculpa a palavra, né? Mas vou esperar 3 anos para correr maratona. Não, quero correr maratona daqui 2, 3 meses, entendeu? E aí, cara, eu treinei e fiz. Eu fiz a primeira maratona em Buenos Aires. Eu me lembro que eu fiz um pouco abaixo de 4 horas, né? Isso em 2013. Já em 14, eu já planejei uma maratona para cada semestre. E aí, em 14 eu fiz 2 maratonas. Em 2015, eu já pensei em ir para Conrads, né, que é uma ultramaratona na África do Sul de 90 quilômetros. Né? E aí, de 2015 até este ano, muito embora eu não tenha feito, porque não teve, né, até o ano passado, foram 5 anos de preparação no primeiro semestre, sempre para correr a Conrads. Mas a Conrads, você participou 3 vezes até agora, né? 5 vezes. 5 vezes? Cara, então eu coloquei lá no post de hoje 3. Achei que você tinha corrido 3. Na verdade, assim, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, eu já fiz... na Conrads, quando você faz 10 vezes, não precisa ser intermitente, né? Não precisa ser contínuo. Você adquire um número verde que se chama Green Number, e é um número eternizado. O corredor passa a correr com aquele número. Que né? top! Tem outras formas de fazer, né? Você tem que ganhar Conrads, ou você tem que chegar entre os 10, acho que 3 vezes. E eu acho que eu vou ter que nascer de novo, né? Pelo menos mais depurar o DNA para conseguir o Green Number de outra forma. Então a forma que eu vou conseguir. O negócio que você falou que eu acho muito bacana e eu não sei, né? Eu acho que a gente tem uma afinidade muito grande, além da parte acadêmica, né? Que a gente gosta bastante. Eu acho que esse amor, essa determinação que a gente tem, cara. Então, pelo que você falou, a corrida para você é mais ou menos igual a musculação. Eu acho que eu gosto tanto da musculação, cara, porque quando eu pego o peso, eu não quero saber que tem um outro na academia que levanta mais peso do que eu, ou que tem alguém que tem um shape melhor do que eu, né? Ali, naquele momento, você quer ser melhor do que você mesmo. Então, eu acho que quando você atinge esse nível de compreensão, porque, cara, a gente não tá competindo com a outra pessoa, né? Com ninguém, cara. Consigo. Exatamente. Então, isso é que eu acho que é mais bacana, assim, né? E tem um ponto... Não, diga. Não, pode falar. E tem um ponto, Bruno, que eu acho que é isso mesmo, que durante muitos anos, e eu acho que você não é diferente, né? Eu já até fiz terapia, eu me lembro que quando eu terminei o doutorado, eu fiquei 3 meses sem ver a minha orientadora, né? E aí, quando eu fui ver, eu tinha voltado do congresso na França, fui vê-la, e eu tinha perdido mais de 20 quilos nos 3 primeiros meses de corrida, né? E aí ela virou para mim e falou, você tá doente? Eu falei, não, eu estava doente, entendeu? Quando o narizinho passou a ser meu de novo, eu fui fazer a minha vida, eu fiz
exército. E, né? Mas essa brincadeira é para dizer o seguinte, eu nunca entendi direito, porque eu sempre vivi angustiado, muito embora na filosofia a angústia não necessariamente tem uma percepção negativa, né? Porque você vive angustiado sempre que você tem boas alternativas na vida para trilhar. Não, o que eu falo, assim, cara, sobre a angústia, para mim, eu acho que é a sensação do nada, né? Então, tipo assim, aquela sensação de nada que você sente é quando você está angustiado. Qual que é o melhor momento para você começar qualquer coisa? É exatamente quando você não tem nada, né? Então... não, e tem um ponto, assim, na filosofia, que é mais ou menos o seguinte, cara, assim, se você tivesse uma única opção na vida, você não vai se angustiar, né? Mas se você tiver várias boas alternativas, eu vou comer uma picanha ou eu vou comer uma feijoada? Pô, essa é uma angústia que eu vivo, sabe? Assim, então, assim, quando você tem boas alternativas, né, vai pairar a angústia. E assim, eu sempre fiquei angustiado ao longo da vida por sempre estar agredindo os meus limites, porque eu sempre quis me desenvolver, né? E quando você está na fronteira dos seus limites, a gente vai viver com angústia, né? A gente vive com... Estuda, você está fazendo doutorado, estuda, você tá agredindo, né, a sua capacidade intelectual e está expandindo, né, os seus limites o tempo todo. E na parte de condicionamento físico não é diferente. E você sabe disso, assim. Para amanhã você ser melhor do que hoje, não tem conversa, vai doer, né? E a dor é para todos. Quando alguém chega do treino e fala assim, não tá doendo. Eu falei, cara, você não treinou. O cara tá correndo, não, alivia o treino aí porque tá doendo. Eu falei, bicho, você não quer doer, vai jogar PlayStation em casa, cara, né? É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é a história de, assim, tem aqueles, e não tem nada de errado se a pessoa é feliz, né, em fazer menos do que é capaz, ou ficar na média ou na mediocridade. Tem quem fique feliz com isso. E não tem nada de errado se a pessoa está feliz com isso, né? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que... E aí não é uma competição com os outros, é uma competição consigo, né? E desde quando eu comecei a correr, foi isso, assim, tentar fazer o melhor tempo de 5, de 10, fazer a melhor maratona, fazer a melhor ultramaratona, fazer a melhor Conrads. E isso impõe, né, Bruno? Você está tangenciando os seus limites o tempo todo. E aí, do ponto de vista da preparação, vem as lesões, né? Vem os problemas, né? Conciliar com a vida profissional, com a vida pessoal, que é uma realidade, né, do atleta amador, né? Mas isso é feito com muito prazer, muito prazer. Cara, quem me conhece sabe que eu odeio aeróbio, né? Eu detesto, cara. Nossa, na minha última preparação, né? Eu até te convidei quando eu subi no Iron Generation. Cara, eu tive que cair 10 quilos do meu peso. Eu tava com 98 e eu tinha que subir com 88, 89. Cara, era desesperador, bicho. Eu lembro que eu acordava de manhã, ia fazer minha bicicleta, né? E ficava. Aí eu olhava e falava assim, cara, não vai dar. Aí na hora do almoço, no meio da tarde, assim, eu subia de novo, meti o pé. E aquele negócio, tipo assim, e eu ainda vou com fone de ouvido, cara. Tipo, ouvindo minha musiquinha e tal, pra ver se eu consigo dar uma distraída, alguma coisa. Fala pro pessoal, e tem muita gente que é igual a mim também, né? Então, Bruno, saber... eu era igual a você, cara. Olha só, eu fui né, o meu esporte de coração é o futebol, né? E assim, eu tenho lá uma pontinha de frustração de não ter mantido a minha carreira e ter de fato me tornado um jogador, né? E eu me lembro que depois que eu fui trabalhar, fiquei 8 anos trabalhando no Exército, a gente fazia atividade física todos os dias, e eu me lembro que eu escalava um sargento para correr lá com os soldados. E eu não corria nem a pau, cara. Eu ia pro campo de futebol correr atrás de uma bola. Eu achava aquilo uma estupidez, entendeu? A pessoa ficar lá correndo durante 1 hora. Para mim, aquilo lá, cara, era um aborto da natureza, entendeu? E o tempo passou, cara. E hoje, para mim, na verdade, quando eu tô correndo, né,
é um alimento intelectual, é um alimento porque me permite assim, resolver meus problemas, né? As minhas angústias, as minhas... Tudo de uma forma geral, entendeu? Então, assim, Sim. é um momento que eu acho que tem uma relação muito estreita com o estágio de vida que a gente está vivendo, com o momento que você precisa de um equilíbrio. E eu acho que a corrida de longa distância ela traz isso. Mas eu diria para você que isso é treinabilidade, é treinável, na verdade, sabe? Assim, Sim. hoje, por exemplo, tem mais ou menos um mês por causa do lockdown que eu venho treinando muito pouco, né? E fiquei praticamente um mês sem treinar. Quando eu saio para correr agora, estou resgatando os meus treinos, né? Eu vejo que quão difícil é, mas assim, é muito mais difícil do ponto de vista da cabeça do que do físico. Sim. Porque quando você começa a preparação, assim, eu vou sair para correr 1 hora, depois eu vou sair para correr 2 horas. Quando a gente está no ciclo de preparação para Conrads, eu chego a fazer treino de 70 quilômetros, é ficar 7, 8 horas correndo. Né? Então, Nossa. eu costumo brincar com as pessoas assim, senta na frente da televisão e vai jogar o PlayStation durante 8 horas. Vai doer o corpo, vai doer a mão. Né? Agora, você imagina ficar 7, 8 horas correndo para uma preparação, porque não é a prova. Né? Não é a prova. Então, Só salientar isso aqui, Frank, porque a galera, quando você falou 8, 9 horas para correndo, é porque a galera, quem não é da corrida, né, e tem alguns que não estão habituados com isso, não sabe. Quando a gente fala que é Conrads, que é uma prova de 90 quilômetros, só explicando, moçada, o tempo que o Frank faz em 90 quilômetros é mais ou menos, coloca a esteira na velocidade 10 ou um pouquinho mais, tá? Hoje é um pouquinho mais, né, Frank, do que 10. Cara, a minha melhor Conrads eu fiz em 8 horas e 13. Eu tive um problema de uma cãibra na panturrilha. Eu tava para chegar em 7 horas e 40, de 7 horas e 40, 7 horas e 50. Eu consegui manter um pace de próximo de 5, que a gente está falando aí de 12 quilômetros por hora, durante pouco mais de 72, 73 quilômetros. Aí eu entreguei uma meia hora aí nos últimos 15 quilômetros. Eu fechei, de cabeça eu não vou me lembrar, mas é algo em torno de um pace de 5,20. A gente está falando algo em torno de 11 km por hora, 90 km subindo e descendo montanha. Para um Pois é, amador... então só para galera entender, mete 11 na esteira e tenta ficar 8 horas correndo. É mais ou menos isso, moçada. Quando eu falei que o cara era um monstro, vocês não acreditaram. Isso é um monstro, tá? Ô, Frank, rapidão, porque o Nicolas... Só um detalhe, Bruno, Diga. fala para sua galera aí que assim, mas tem que colocar elevação na esteira, cara, porque lá na Conrads ou você tá subindo ou você tá descendo, entendeu? Não existe plano, não, entendeu? Ou você sobe montanha ou você desce montanha. E o detalhe você da educação física, da preparação, você sabe. Subir cansa, né? Cansa bastante. Mas descer dói demais. Porque Dói. Né? Porque no ano da descida, vamos entre aspas, porque se você sai de Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro, você está descendo. Mas você sobe e desce para cacete, né? Você sai de 800 metros e vai para o nível do mar, mas é montanha daqui até lá. Lá na Conrads é do mesmo jeito. No ano da descida, a gente sobe e desce 50 quilômetros para depois descer 40 quilômetros. E aí, no final, cara, você está pedindo, pelo amor de Deus, para encontrar uma subida, porque o desgaste no quadríceps, né, é absurdo, né? O impacto Perfeito. O impacto no quadril é muito intenso, né? A força excêntrica é muito maior na descida, né? O componente excêntrico é maior. Ô, Frank, o Nicolas, que é meu amigo e é treinador e é um cara fera da área, ele perguntou se o treinamento físico é importante ou também o treinamento mental. Eu vou começar respondendo, depois eu queria que você falasse, né, um pouquinho para a galera, mas, moçada, quando eu tive o prazer de participar da preparação do Frank, se eu não me engano, foi do ano passado, do ano retrasado, né?
Só um detalhe, viu, pessoal? O ano que eu fiz o meu melhor tempo foi o ano que esse cara aqui fez todo o meu treinamento de força, viu? Pois é, foi para mim uma honra, você sabe disso, cara. Você sabe que eu É, preciso de você para voltar a minha condição física para 2021, tá? lógico, tamo junto, cara, você sabe. E aí eu passava muito treino pro Frank, realmente, assim, dentro, lógico, né, treinamento de membros inferiores, sempre com volumes muito altos, né, justamente para ele melhorar essa resistência muscular dele, ou seja, ele ganhar força de corrida, né, economia de corrida, ou seja, cada passo que ele daria, ele imprimiria menos força, né? E isso aí ia prolongar o tempo dele. Só que entre as sessões eu cheguei a dar algumas aulas para ele, né? Entre algumas sessões eu falei com ele, falei assim, Frank, eu já estava meio ligado à parte de meditação e tudo, eu não sei se você vai lembrar. Eu Lembro, falei lembro. assim, Frank, primeira coisa, cara, você visualiza a vitória. Visualiza a vitória, marca aquele tempo e tenta fazer umas sessões de meditação, porque naquele momento, moçada, 8 horas correndo, eu fico imaginando, você pensa na sua vida inteira 2 vezes, né? Desde o início até o final e faz uma regressão também. Então, fala aí um pouquinho para a galera, né, sobre o treinamento de força e também sobre esse treinamento psicológico, cara, que para mim realmente Legal, é como você legal. falou. São duas coisas fundamentais, tá, Bruno? Assim, quanto a parte de treino mental, eu vou resgatar 2015, foi a primeira vez que eu fui para Conrads, tá? Eu me lembro que em janeiro já fazia longo de 30, fevereiro já eram longos todo final de semana na casa de 40. Aí chegava março, um treino de 50, os outros na casa de 40, para abril fazer uns 60, 70, né? Eu me lembro que em janeiro eu chegava em casa chorando, porque eu ficava pensando assim, eu tô na merda fazendo a preparação ao longo da semana e fazendo um longo de 30. Como é que eu vou triplicar isso? E eu me lembro que eu tive uma força muito grande de uma galera aqui de Belo Horizonte, né? Robert Val, a Paula, Simoni, Mauro. É uma galera que já tinha feito a Conrads, tá? Então, eles foram dizendo para mim quais seriam os efeitos no meu corpo e todas as etapas que eu teria que cumprir. Porque muitas vezes as pessoas desistem por não acreditar que é capaz de fazer. E, de fato, é muito difícil você acreditar que é capaz. É muito difícil. Né? É você convencer, se convencer que você vai ser capaz. Né? Então, eu me Perfeito. lembro que assim, eu já tinha feito 3 maratonas antes de começar a preparação para Conrads, e no processo de preparação para Conrads, eu fiz mais de 10 treinos de maratona, ou acima de maratona. Né? Isso num ciclo de 16 a 20 semanas. Né? Então, é um processo não só de treino físico, mas de você treinar a mente, porque você sai e vai correr 3 horas, depois você vai correr 3 horas e meia, depois você vai correr 4, 4 e meia, 5 horas, 6 horas. Então, é um treino de você ficar se convencendo que você tem que ficar exposto àquele exercício. E o treino longo, ele é muito mais um treino de trabalho mental do que físico, porque, na verdade, é um treino com baixíssima intensidade. É você se expor, Sim. expor o seu corpo ao tempo, expor o seu corpo à preparação, à alimentação que é planejada durante o treinamento, porque depois de 6, 7, 8 horas, o organismo não absorve, né, o que você come, literalmente, tem que ter uma série de reações, né? A gente tem problemas estomacais, intestinais, né? Então, isso tudo tem que ser treinado. E não dá para queimar etapa, não dá para correr 90 quilômetros sem ter corrido 30, 40, 50, não Uhum. dá. Né? Então, mas você, ao longo da preparação, a cada step que você ultrapassa, né, que você salta, você vai se sentindo mais capaz. Né? E aquele volume de treinamento que vai aumentando, e óbvio, o auxílio de pessoas que já viveram aquilo, né, te dando uma visão de que é possível, né? Aquilo que você falava, olha, Uhum. enxerga lá como que vai ser no dia e tal, é fundamental. Eu tenho uma dica, né, para quem nunca
passou por esse tipo de coisa, e eu faço isso sempre, né? É fatiar o objetivo. Porque quando o objetivo é longo demais, né? Pô, vou correr 90 quilômetros. Mas para você correr 90 quilômetros, você tem que correr o primeiro quilômetro, depois o quinto quilômetro, o 10º. Então, fatiar por vários objetivos, né? Várias etapas, porque você vai comemorando cada etapa que você cumpre. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Tem uma outra que é sempre muito útil para mim, lembrar de todo o processo de preparação de todas as pessoas que fizeram parte desse projeto. A família, no meu caso, as pessoas que trabalham comigo, os meus alunos que sempre me dão muita força. No primeiro ano da Conrads, eu tive alunos correndo comigo parte das distâncias no treino, porque a galera não podia correr a distância toda, né? Então a galera fatiava treinos, né? E isso é fundamental, porque no momento da dificuldade, se você se lembra das razões pelas quais você está ali, você fazendo doutorado agora, né? Quando está entrando, a motivação é enorme, mas na hora que você está no segundo, terceiro ano, né? O mundo está caindo na sua cabeça, você tem que parir uma tese de doutorado, vai ter uma banca lá com 5 doutores querendo comer seu fígado, não é boa. Há uma sensação de, pô, será que vai ser capaz? Será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou conseguir atingir o objetivo? Por que eu estou passando por isso tudo? Então é muito importante a gente olhar para trás e dizer quem está conosco, né? Por que eu abdiquei de tanta coisa? É vislumbrar o objetivo final e todas as pessoas que fazem parte daquele projeto, né? E todas as pessoas que têm a expectativa que você vai lá e vai dar conta. Porque, pelo menos comigo, quando eu olho para trás e vejo isso tudo, não dá para desistir, né, Bruno? Desistir não passa a não ser uma opção, né? Então, andar para frente, independentemente do tamanho dos obstáculos, é condição necessária, né? Eu costumo falar, andar para trás só se for para pegar impulso, né? Não tem, tem dessa, cara. Filho, exatamente. Para trás só para tomar impulso. Só um detalhe de treino, cara, que assim, um dos treinos mentais muito legais que eu gosto de fazer é treino em esteira. Então, assim, eu já fiz treino de 32, 36 quilômetros na esteira, tá? Sem televisão ligada, sem áudio, sem música, nada. Fixado um ponto na frente, né? Subo na esteira e fico ali 3 horas, 3 horas e meia correndo na esteira. Por quê? Porque é uma capacidade de concentração, porque você vai sentir dor, vai ter desconforto, vai querer sair dali, né? Mas é um treino de capacidade mental, porque durante uma prova de longa duração, você tem muitos momentos difíceis, tá? Eu não vou me lembrar, eu sou um curioso da sua área, já li muita coisa, mas eu sou um curioso mesmo. Eu me lembro que na minha primeira Conrads eu fui ler sobre as reações fisiológicas que tem na cabeça da gente, né? Assim, a quantidade de hormônios que são produzidos durante uma competição de longa duração, e a gente tem descargas hormonais, né? Então, depois de correr 3, 4, 5 horas, você tem depressões profundas durante a corrida. E aí, de repente, vem você come, bebe, você tem o sorriso de uma pessoa, alguém fala com você, você tem uma descarga hormonal e você passa a ter uma euforia absurda, né? Então, ao longo da preparação, vivendo isso no treinamento, né? E conseguindo ultrapassar a próxima montanha, a próxima depressão, você sempre acredita que, bom, tenha paciência. Essa dor vai passar, né? Esses pensamentos ruins vão passar e daqui a pouco vem a euforia e eu vou ter mais uma descarga positiva que vai depois correr mais 1 hora, 2 horas. Eu lembro, cara, você falou isso aí, eu lembro na minha primeira preparação, né, para o fisiculturismo, por isso que eu falo, não importa o esporte, eu acho que os interesses eu acho que são muito semelhantes, né? Foi muito difícil para mim a última semana, onde eu tive que ficar sem comer carboidrato. E é 0 de carboidrato mesmo, né? Você zera o sal e o protocolo de desidratação, você faz uma hiperidratação e vai tirando a água, né? Então, eu lembro, Frank, que no último dia, cara, depois de eu ter pesado, eu falei com você, eu tinha que bater 10 quilos, tava com 98, tinha que pesar 88.
eu pesei 85, eu acho. 86, tipo isso. Então, eu baixei 12 quilos do meu peso né, nessa última fase. E só que com 12 quilos eu ficava pequeno para competir com os caras de 90 e eu não poderia entrar 85 porque eu tava pesado já. Aí eu fui e falei assim, que se foda, né? Já baixei 12 quilos, agora eu vou baixar mais. O que são 4 quilos? O que são 2 quilos para quem já baixou 12, né? Vou competir com os caras da 85. Claro. Ô, Bruno, o que é um peidinho para quem tá todo cagado, né, velho? Aí eu falei assim, não, aí vou. Véi, apertei a dieta, meti aeróbio e vambora. Desci mais o peso. Mas, Frank, corta sal, corta tudo. Eu lembro, eu ia subir no sábado, cara. Na sexta-feira eu tava assim, um lixo. Um lixo. Eu não conseguia comer, porque aí a gente faz um refeed, né? Que é uma realimentação com alta de carboidrato. Eu não conseguia deglutir, cara. Eu tava tão desidratado, mas tão desidratado, que eu não conseguia deglutir. E aí as porradas que a gente toma, né? Porque o glicogênio, ele precisa de água para ser armazenado, né? Então era interessante que eu fizesse uma ingestão de água. Entretanto, eu não fiz, né? Com medo também a gente chama de embaçar, de perder definição. Não fiz essa ingestão, não conseguia comer direito. No dia da competição, cara, eu tomava pré-treino, né? Esses suplementos que a gente usa para treinar, né? Faz vasodilatação, euforia, cafeína, taurina e tal. Eu tomava isso com energético. Eu metia na boca e tomava energético. Metia na boca e tomava energético. E não levantava. Eu tava no backstage, né? Atrás do palco, morrendo, cara, morrendo. Por várias vezes eu falei com minha namorada na época, falei assim, Amanda, eu vou desistir, cara. Eu vou desistir, eu não dou conta disso. Ela falou assim, ninguém te obrigou a estar aí. Agora que você tá aí, você aguenta. Você vai ficar. E eu ficava, velho. Ficava, beleza, curti. Os treinos, cara. Eu ia treinar, eu chorava. Mas eu não chorava porque o treino tava pesado. Várias vezes eu fiz treino pesado. Mas eu chorava porque eu não queria estar ali. Aquela condição era muito ruim para mim. Mas é o que você falou, é tudo um treinamento mental. Depois disso, aí é o que a gente fala, né? Debutei. Então pronto, agora que você já passou e você viu como que é ruim, eu falo assim, meu amigo, eu passo isso de novo tranquilamente. Por quê? Porque eu vi que eu dou conta. Então, a primeiro contato que você tem parece que é um monstro, né? Mas depois você vê que, tipo assim, porra, É o monstro possível. aqui sou eu. E o monstro aqui Exatamente. sou eu. É eu que tô aqui, cara. Não tem dessa, É. né? E tem um detalhe, Bruno, que é assim, todo ciclo começa e termina, né? Ou seja, você atinge o pico, né? E a beleza da preparação física e não tem como ficar no pico, vai cair, né? E tem que ter resiliência para começar tudo de novo, Sim. né, cara? Então, eu me lembro o ano passado, por exemplo, né? Eu cheguei em 18 com 8 horas e 13 e eu tenho um sonho, né, de conseguir fazer a Conrads abaixo de 7 horas e 30 que me permitiria ter uma medalha de prata. Normalmente no Brasil, de 200 atletas que vêm correndo, em média, normalmente 3, 4 atletas apenas que conseguem isso, né? Nossa. Eu lembro que em 2018 eu cheguei, eu acho que fui o sétimo, oitavo brasileiro a chegar, e ainda tem esse sonho, né? E para atingir esse sonho, tem que treinar mais. Eu costumo falar com os meus alunos, né? Se o input não muda e o processamento não muda, nivela expectativa, porque o output vai ser exatamente o mesmo, né? Sim. Então, a cada ano, eu treinando cada vez mais, mas muitas vezes treinar demais, se não treinar certo, não necessariamente resolve, né? Então, no ano passado eu tive um excesso de volume e aí eu cheguei para a competição muito cansado e não tive uma performance legal. Mas assim, só para o pessoal que está nos ouvindo aí ter uma ideia de preparação, o ano passado foram de 1º de janeiro até a Conrads, foram 23 semanas de corrida. Eu pequei porque eu não fiz a parte de reforço muscular, eu praticamente abdiquei do reforço muscular, porque eu aumentei muito o volume de treinamento.
mas o problema é que eu aumentei o volume e fiquei, além de ter ficado mais fraco, porque eu não estava fazendo nenhum reforço muscular, eu fiquei muito lento, tá? Mas só para o pessoal entender a quantidade, foram 2.300 quilômetros durante 23 semanas, tá? Mais de 200 horas Nossa. correndo. Mais de Nossa. 200 horas correndo. Bom, a galera perguntou, Frank, com relação ao treino, né? O que a gente fazia para o seu treinamento de força. Então, antes que eu me esqueça, moçada, o que eu fiz, na verdade, como eu falei, eu trabalhava com o Frank resistência de força, só que como a gente sabe, né, que no treinamento de força, dentre as formas de manifestação da força, eu tenho os componentes, né? Um dos componentes é a força máxima, né? Então, além do treinamento dele de resistência de força, eu fazia alguns treinos com ele de força máxima. Então, eu não sei se alguém já treinou, né? Vocês corredores já treinaram força máxima. É realmente fazer 3, 4 repetições. Você chega na academia, faz o volume de treino, cumpre a tarefa, você vai embora com a sensação de que não treinei. Essa é que é a verdade, né? E outra coisa, o treinamento dele, como ele compete numa ultramaratona, eu não podia ficar focando em hipertrofia, né? Principalmente de membro superior, porque vamos pensar o seguinte, se eu aumento muito a massa muscular dele, o trabalho que ele vai ter para deslocar esse aumento de massa muscular vai ser maior. Então eu não podia fazer isso, né? Então o trabalho foi feito dessa maneira. Eram sessões, né? Dentro de uma periodização de treino, ele fazia treinos de resistência de força e força máxima. Isso aí na parte, como ele falou, de preparação de base, tá? Depois, lógico que a gente tinha o interesse de continuar, mas aí o que houve foi realmente um conflito entre o volume dele de musculação, o volume dele de corrida e, é claro, as atividades diárias dele, porque eu não podia virar para ele e falar assim, Frank, você vai correr, você vai treinar 1 hora. Aí o treinador da corrida falava com ele, Frank, você vai treinar mais 5 horas. Beleza, ele não dorme, não come, não vive e pronto, né? Bruno, só um detalhe para o pessoal saber. O meu horário de correr é de madrugada ou na hora do almoço, porque a galera pergunta assim, o que você faz durante de 6 à meia-noite? Eu trabalho, entendeu? Então, eu tenho uma agenda profissional muito intensa, né? Então, os meus horários de treino ou é de madrugada ou é na hora do almoço. Então, eu sempre tenho que conciliar durante o ciclo de treinamento os treinos de corrida, só para o pessoal saber, né? Eu começo com 4 sessões de corrida durante o ciclo de preparação, e isso aumenta para 5, 6, às vezes 7 dias na semana correndo, né? E isso tem que conciliar com a corrida, tem que conciliar com o treino de força. E eu me lembro que, assim, a nossa preparação, quando você preconizou, ela foi muito forte, muito intensa nos meses de novembro, dezembro e janeiro, que é janeiro que eu começo a preparação de corrida. E aí os volumes vão crescendo, e aí os treinos, a sessão de musculação, ela foi diminuindo. Eu até me lembro que eu falei com você, cara, lá para abril, maio, eu já não estava aguentando mais. Porque assim, a gente chega a ter muito... O volume de treinamento. Claro, quem é atleta profissional está acostumado a correr 200 km por semana, né? 250 km por semana. Mas ele corre, ele tem normalmente 2 sessões de corrida por dia, mas ele corre, chega, alguém faz massagem, liberação miofascial, ele dorme, come, alguém, né? O sujeito vive para treinar. O sujeito aqui não vive para treinar. O sujeito aqui acaba de correr de 4. E é verdade, tá? Eu tinha sessões de 20, 25 quilômetros numa terça-feira que eu corria. Eu fazia a conta reversa. Eu tenho que estar dentro de sala de aula dando aula às 7h30 da manhã. E aí eu tenho uma planilha de corrida de 2h30. Aí a galera faz a conta, que hora que eu tinha que acordar para correr e depois sair para dar aula. Às vezes eu tinha aula sábado e tinha um treino de 40 quilômetros para fazer. Mas 8 horas da manhã eu tinha que estar dentro de sala de aula. Então, eu tive treinos saindo de casa para correr 3 horas da madrugada, para 7h30 estar em casa, tomar uma ducha e sair para a universidade voando para 8 horas estar em sala de aula, dando aula.
Então, quando o volume vai chegando lá para abril e maio, para o pessoal saber, a Conrads é em junho, vai chegando abril e maio, só tem a carcaça aqui, né? A dor a gente socializa para a família inteira, né? Porque exala dor. Eu costumo brincar aqui em casa, às vezes meus filhos vêm me dar um abraço ou vêm fazer uma brincadeira, só de encostar em uma parte do corpo dói. E as pessoas falam assim, pô, você tá de brincadeira, você tá de sacanagem. Não, é verdade. Você que faz treinamento de alto desempenho, você sabe, a gente passa a viver com dor, né? Permanentemente, sim. Né? Então, mas assim, eu me lembro, tá, Bruno? Só para a galera entender, quando você fez a preparação de musculação, eu cheguei tão forte em abril e maio, e na Conrads que eu fiz meu melhor tempo, que os meus 2 melhores tempos de maratona foi em abril e maio. Eu bati os meus 2 personal best nesse ano de 2018, porque a base foi muito forte. Então, eu me lembro que eu chegava inteiro dos treinamentos. Vivia com dores. Mas quando você está muito forte com a musculatura, você chega inteiro do treinamento. Você correu 3, 4 horas, mas assim, eu me lembro que eu chegava, tinha acabado de correr uma maratona, tomava um banho, comia e estava como se nada tivesse acontecido. E eu lembro um negócio, Frank, pode falar para a galera também, só responder o Nicolas aqui. Nicolas, na minha parte, cara, no treinamento de força, o que eu fiz foi uma periodização linear, tá? Como foi a primeira vez que eu estava acompanhando o Frank, né? Eu optei por fazer uma periodização linear. Então eu comecei com um volume maior de treino, né? Fui abaixando e aumentando a intensidade. E durante algumas semanas ele fazia aquele treino de choque, mas mais voltado para a força, né? O treino de força é um treino que o volume cai muito e a intensidade fica muito grande, né? Então, até mesmo eu falei disso nesse fim de semana, no meu curso de periodização, cara. Eu estou estudando muito periodização agora. Então, a gente está... para controle do treino, a gente utiliza a monotonia, né? Então, que é essa ciclagem no volume, tá? E o strength training, que é a tensão de treinamento, né? Então, a gente vai calculando, eu estou trabalhando dessa forma, tá? E uma coisa que eu queria lembrar o Frank, e eu queria que ele falasse para vocês, é que nesse ano que eu acompanhei ele estava vindo de uma lesão na fascite plantar. Você lembra que você teve isso? Só para o pessoal, só para o pessoal saber, na Conrad de 2017, faltando 1, 2 semanas para a Conrad, eu tive fasciite plantar, né, nos 2 pés. E na largada eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia para o pau, né, ou eu ia para o sacrifício, ou eu ficava na largada. E faltando 30 e poucos quilômetros, eu tive ruptura de uma das fáscias, né? E obviamente que isso é em decorrência da sobrecarga mesmo, porque quando você está, é aquela história, né? Você está na preparação e que você quer ultrapassar seu limite, a gente, na verdade, nunca sabe se vai de fato, né, dar conta de ultrapassar seu melhor tempo, né, a sua melhor preparação, ou você estoura o corpo, porque, enfim, isso faz parte, né? Não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas você está tentando ultrapassar seu limite e a lesão ela está ali ao seu lado, né? Convivendo, tentando te atingir de qualquer maneira. Então, em 2017, o Bruno, foi o seguinte: junho eu tive lesão na fasciite plantar, rompi ela faltando 30 quilômetros, terminei a Conrads, recebi minha medalha. 3 semanas depois eu fui para Uberlândia, que teve um evento lá que eu de alguma forma eu ajudei, né? O pessoal fazer o evento, que era um evento para homenagear os conradeiros, né? Levou o Nato Amaral para falar, que é o embaixador da Conrads. E eu me lembro que o organizador da prova me deu a inscrição para a maratona. Eu estava fazendo fisioterapia. Nossa! Eu tinha rompido a fáscia plantar. Fiquei 3 semanas sem correr e fui, né? Porque eles bancaram tudo para eu ir. Eu cheguei lá e eu falei com o meu fisioterapeuta: não, eu só vou lá para o evento, eu não vou correr nem nada, mas eu tinha inscrição da maratona. Aí chegou lá e pensei assim: eu podia correr uns 10, 20 quilômetros, né? Moral da história, Bruno, eu corri a maratona, né? Cara. Isso 3 semanas depois isso foi em junho. Quando foi agosto para setembro,
eu fui fazer Caminhos de Rosa, que é uma ultramaratona, né, no sertão mineiro. E eu corri 50 e pouco, 54, 56 quilômetros numa ultra de lá. E 8 quilômetros a 10 quilômetros é na trilha do trem com pedra, né? Putz, Moral da cara. história, eu tive uma tendinite em todos os tendões dos pés. Então, Nossa. eu passei a ter o problema da face, que estava em tratamento, né? Tava aquela questão de fibrose, que tinha que ser, Uhum. né, consolidada. A inflamação nos tendões do pé. Foi quando eu tive que parar, outubro e novembro, porque eu não conseguia nem andar direito. Foi quando você começou a fazer a preparação muscular. Então, foi esse o contexto, né? Os Foi. dois pés completamente fodidos, eu fazendo reforço muscular para conseguir voltar a correr. Eu me lembro que eu consegui começar a correr só em fevereiro. A gente já estava em preparação Foi. muscular novembro, dezembro e janeiro. Não, e o negócio que eu lembro também, cara, e é bom a galera saber, porque, tipo assim, pro Frank, ele precisava recuperar, ele queria recuperar. E eu precisava dele para fazer os exercícios. Então tinha muito exercício, por exemplo, de panturrilha, que ele ficava com medo, às vezes, de fazer e voltar a sentir dor. E eu também não podia fazer isso. Então eu lembro, eu mandava post para ele para massagear o pé e fazer no liberação miofascial e tudo, para recuperar, né? Cicatrizar essa lesão dele, né? Fechar ali a fáscia mesmo. E ele não ter esse impacto, né? Essa lesão prejudicando ele nos treinamentos, né? Então, foi mais ou menos isso. E a galera perguntou também, Frank, que eu não sei, foi o Bruno. O Bruno, eu não sei te sugerir em relação a quê, cara. Eu vejo o seguinte, o treinamento de força, vou puxar a sardinha pro meu lado, viu, Frank? O treinamento de força, eu vejo que ele casa muito bem com qualquer modalidade. Então, eu acho que o corredor tem que fazer treinamento de força, o triatleta tem que fazer treinamento de força, o levantador de peso olímpico, claro, tem que fazer treinamento de força. E a gente fica pensando muitas vezes... Pode falar. Eu tive em fevereiro num training camp, né, do Guilherme De Agostini, que é professor na Federal de Uberlândia e um estudioso profundo de fisiologia. Ele apresentou um artigo lá, e ele é o treinador da Seleção Brasileira de Corrida de Trail, né? Ele apresentou um artigo lá muito legal mostrando isso, que corredores mais fortes conseguem correr mais. E aí é natural, porque de endurance, né? É muito Sim. natural, porque você vai ter mais economia de energia e você vai demorar mais para fadigar. Então, você vai mais longe e vai conseguir manter uma determinada intensidade durante um período maior, né? Então, o treino de força é fundamental. Um detalhe que você comentou, que eu só queria reforçar também, né? Eu acho que tem muita gente, né, que te ouve, que alunos estão se preparando, né, na parte de preparação física, que é o seguinte: o corredor de endurance, ele não pode ganhar peso. É um dos maiores fatores determinantes de sucesso, é um peso muito baixo. Então, assim, eu acho que a mágica é conseguir ficar muito forte com o menor peso possível. Porque, assim, é peso morto, né? E você vai ver um corredor de 100 metros, de 400 metros, com muita massa muscular. Mas você não vai ver um corredor de 40 quilômetros, muito embora o biotipo de um campeão de 42 quilômetros, que é o Eliud Kipchoge, é muito diferente de um corredor com 90 quilômetros ou distâncias maiores. É interessante. Os ultramaratonistas, em uma certa medida, eles até são mais fortes estruturalmente do que um corredor de 42 quilômetros. Porque a gente pode dizer assim... Correr rápido é com 100 metros, 400 metros. Não. Quando a gente compara 40 quilômetros, né, a maratona, com 90 quilômetros é uma intensidade muito menor do que 42.
né? Então, Sim, e sobretudo ultramaratona, a gente pega muita subida e descida. E os maratonistas que fazem provas muito rápidas, próximo de 2 horas, normalmente são provas muito planas, né? Então, isso tem uma componente importante para quem vai preconizar o treino de força, né? No sentido de que a especificidade, né, da prova, né? Vai ter subida ou vai perfeito, ter descida? Ou vai ser plano totalmente? Isso possivelmente muda completamente o pensamento sobre o treino que perfeito. deve ser feito, né? Perfeito. E eu lembro, isso foi bom você ter falado nisso, porque a gente sempre pensou, nós pensamos nisso também. Eu perguntei ao Frank na época, ele ia correr a descida, né? Era a descida que nós nos programamos. Então, como eu sabia que esse componente excêntrico na corrida era determinante, era algo que impactava muito a performance dele, eu dei ênfase nos treinos dele, justamente a ênfase excêntrica. Eu falava com ele, Frank, vai ser descida, então vai sentir dor, desce mais os movimentos da musculação, né? Dá ênfase nessa ação excêntrica. Então, isso realmente eu acho muito bacana você ter falado, e é bom a galera pensar dessa maneira também, né? Na especificidade. Igual você falou, cara, a galera acha que o ultramaratonista vai só fazer provas de 90 ou de 200 quilômetros, né? Não. Treina-se muito nessas quilometragens mais baixas, né? Para dar realmente imprimir velocidade Sem dúvida. e faz alguns treinos mais longos, né? Então a gente vê hoje o benefício da corrida. Hoje eu tenho o Herbert Simões, ele é professor lá na Universidade Católica de Brasília. O cara é brutal, tanto como atleta como professor, né? O Danilo é aluno de mestrado, ele está perguntando aí. Nós tivemos aula com o professor Tiago, né? Falando do Herbert e da equipe dele de corredores, e a gente vê atletas com alongamento telomérico, né? Maior, ou seja, processo de longevidade, como que isso melhora em corredores e que treinam, né? Fazem treinamento de força. Então a gente viu, Frank, atletas de 70 anos, cara. 70 anos, correndo 100 metros e em 20 segundos. Você fala assim, quê? 100 anos, 70 anos, cara correndo 100 metros em 20 segundos. Bruno, muita gente, né? Tem um estudo, né, de um professor antropólogo da Universidade de Harvard, mostrando que assim faz parte do processo evolutivo do ser humano andar e correr distâncias extremamente elevadas, né? Em histórias muito passadas, antes da agricultura, o ser humano tinha que correr, tinha que andar 30, 40, Sim, 50 quilômetros todos os dias para caçar e sim, sobreviver, né? Então, assim, isso faz parte do processo evolutivo. Qual é o problema, né, de hoje? Como as pessoas não têm esse hábito, não pode constituir esse hábito da noite para o dia. Mas eu perfeito. posso citar, por exemplo, o Nilson Lima, lá de Uberlândia, que é um senhor que tem, acho que 65, 66, 67 anos. Ele, às vezes, sai em viagem para a Europa ou para os Estados Unidos e vai fazer 12, 14 maratonas em um mês. Nossa, nossa senhora. Ele tem mais de 60 anos. Óbvio, Aham, ele treina demais. Óbvio que ele treina demais, né? E é um processo. Mas depois de um determinado nível de treinabilidade, correr uma maratona todos os dias se torna algo natural. sim, sim. E o risco de lesão dele é muito menor do que de alguém que vai correr uma primeira maratona ou não vai cumprir todo o ciclo de adaptação para chegar num determinado patamar e fazer aquela atividade durante o tempo. Uhum. Muitas vezes as pessoas falam assim, não é possível, ou não é natural, ou vai ter algum problema de saúde em decorrência disso. A minha experiência na Conrads mostra que assim, eu corro lá com pessoas que já fizeram a Conrads 40 vezes, 30 vezes. Há uma Sim, recorrência. A idade média lá é acima de 40 anos. Inclusive, perfeito. tem um artigo que eu li algum tempo atrás, né? Mostrando que assim, aumenta a distância, os campeões têm idades maiores. São idades Sim, mais elevadas. Eu acho que tem uma componente fisiológica e tem uma componente mental, tá? Então, assim, e perfeito. aí o pessoal pode procurar, tem estudos sobre isso, né? Que Ô, não é. Frank,
Diga. Deixa eu só te interromper um pouquinho. É que a live vai cair daqui a 10 segundos. Então eu vou finalizar essa live. A gente entra logo em seguida. E a galera também entra logo em seguida. Beleza? Beleza. Aí a gente continua. Tranquilo.